Você não sabe o que são arrays e eu vou te provar nesse vídeo. Você sabia que arrays estão intimamente ligados a ponteiros e quando você percorre o índice 0, 1, 2, 3, o que você está fazendo na verdade é uma coisa chamada de aritmética de ponteiros? Ai, Cassiano, mas minha linguagem não tem nem ponteiro, nem sei o que é isso. Tá aí o problema, algumas linguagens de alto nível abstraem muitas coisas para vocês e vocês podem achar que isso reflete a realidade das coisas, mas tem muita coisa acontecendo por debaixo dos panos e por isso que eu vou lançar o meu treinamento do Code4Giants dia 5 de março. Essas duas aulas que eu vou mostrar para vocês agora, explicando sobre a aritmética de ponteiros e como que o array realmente funciona, são aulas tiradas diretamente do Code4Giants, tá bom? Estou trazendo a demonstração para vocês, espero que vocês curtam. Essa é uma aula intermediária do Code4Giants, tá? O meu aluno já sabe sobre ponteiros, ele já conhece a regra do jogo, mas mesmo que você esteja vendo esse vídeo aqui e não saiba nada de ponteiros, esteja vindo de outra linguagem, fica tranquilo porque eu acho que essa aula vai ser muito legal para você também. Antes de eu te levar para a aula, não esquece, dá um likezinho, dá essa moral aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Deixa eu contar um segredinho para vocês. Arrays também não são infinitos. Mas isso você só vai aprender lá no Code4Giants. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de estrutura de dados do Code4Giants. Eu sou Cassiano, serei seu professor. E vamos falar um pouquinho de aritmética de ponteiros. Só esse nome é um nome bonito, né? Aritmética de ponteiros. Olha que nome bonito. Olha só. Eu tenho aqui um array de 5 posições. Até aqui tá tudo certo, você já aprendeu isso, já fez isso sua vida toda se você veio de outra linguagem aí. Mas você já parou para se perguntar como é que você sabe exatamente, como é que o compilador, o programa sabe exatamente qual que é essa posição 0, essa posição 1, essa posição 2? Porque assim, né? A gente não trabalha com magia, a gente trabalha com tecnologia, né? Então, um jeito tem que ter para saber como é que essa posição 0 tá aí, né? E uma resposta também tem que ter para eu conseguir acessar esse valor fora do range do meu array, né? E para isso a gente vai entender um pouco mais sobre a aritmética de ponteiros. Olha só, eu criei aqui uma ideia de memória simplificada, mais uma vez, tá? Onde esse número aqui seria um endereço da minha memória. É um exemplo bem simplificado, mas acho que vai ajudar bem você vai conseguir te ajudar a entender. Quando eu declaro aqui um array de 5 posições, você já sabe que a gente pega 5 posições contínuas na memória e guarda para o nosso programa, beleza? Mas uma coisa que você talvez não saiba, e o que eu nunca te contei até agora, é que você também cria um ponteiro. Como assim, Cassiano? Você está me dizendo que esse array aqui é um ponteiro? Amiga, é um ponteiro. Então, olha só, quando tu cria um array, você guarda as 5 posições, tá? Você poderia até colocar as posições aqui, 10, 20, né? Mas tu cria um ponteiro também. E eu ainda vou te provar nessa aula que isso é um ponteiro, tá? Então, olha só o que acontece. Eu vou te provar que isso aqui é um ponteiro. Se eu vier aqui e criar um ponteiro de inteiro chamado pointer, e apontar diretamente para array e eu der um cout aqui em pointer, não por um acaso eu tenho um endereço de memória que, por sua vez, você aprendeu que se eu colocar o i comercial eu pego o endereço de memória aqui, não por um acaso é o endereço de memória da posição número 0 do nosso array. Então, quando você cria um array, dessa notação aqui, o que acontece é que você tem acesso a um ponteiro que aponta para a primeira posição do seu array, beleza? E se eu vier aqui e der um cout em array, não por coincidência, a gente também tem acesso ao mesmo endereço de memória. Então, espero ter conseguido provar por A mais B mais C mais D mais Z que quando você cria um array, você está, na verdade, criando, sim, as 5 posições, mas também você cria um ponteiro, tá bom? E o que você tem acesso a este array aqui é um ponteiro que aponta para a primeira posição do seu vetor. Quando eu criei um pointer e disse que o pointer era igual a array, eu passei a apontar eles para o mesmo lugar, tá bom? E agora eu quero te mostrar uma coisa mais interessante ainda. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar esse array daqui. Vou fazer o seguinte, ó.
Olha só que coisa interessante. Se eu desreferencio o pointer, tá? Eu vou ter acesso, beleza? Eu vou ter acesso ao número 10, correto? Então eu tenho o endereço de memória da primeira posição, beleza? Eu arrei aqui e o número 10. Fechou, né? O que é a aritmética de ponteiro? É você realizar operações matemáticas com ponteiro. Cassiano, onde é que você quer chegar com isso? Eu vou chegar nesse cochete aqui. Não se preocupa que eu vou chegar lá. Cassiano, você está me dizendo que eu posso fazer conta de matemática com esse ponteiro? Mais ou menos isso. Olha só que interessante. Se eu vier aqui e fizer assim, ó, pointer mais mais. Como assim, Cassiano? Pointer mais mais? Pera aí, pointer mais mais. E aí eu vou dar um cout agora aqui. Vou dar um play. Ué, 20? Mas 20 não é a posição aqui do meu array? Pois é, não por coincidência, a gente acabou de se mover para aqui essa memória de número 13, tá? Mais uma vez falando que esse de 1 a 18 aqui é só uma representação. Você já viu que o endereço de memória é bem diferente, né? Então, olha só que interessante. Não por um acaso a gente acabou de se mover. E não por um acaso, se você perceber essa anotação aqui, ó, se você ver, ó, esse 2 aqui é tudo igualzinho. A diferença é que a posição 10 ela é F90, aqui é F94. Sabe por quê? Porque um int tem 4 bits, tem 4 bytes, tá? E aí de um para outro a gente pula 4 endereços de memória. Por isso que você precisa saber o tipo do seu ponteiro, que é para quando você for realizar operações com o seu ponteiro, você saber quantos bytes de memória você precisa pular para chegar no próximo elemento. Interessante. Então você está me dizendo que teoricamente eu posso percorrer o meu array usando ponteiro, né? Posso sim. Mas, Cassiano, o que é que isso tem a ver com cochete? Calma que eu vou chegar lá. Vou chegar lá na próxima aula. Tá bom? Ó, eu poderia, por um acaso, fazer o seguinte, ó. Eu uso let, desculpa, gente. JavaScript na cabeça. Int i igual a 0 e menor do que 5, que é o tamanho do nosso array, e mais. Beleza? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Aqui dentro, na verdade, ó, melhor. Fazer assim, ó, não vou declarar nada aqui. No final eu vou fazer, ó, pointer mais. Fechou? E aqui eu vou fazer enquanto... Eu vou fazer um izinho aqui, sim. Eu vou fazer com i, para ficar mais fácil da gente controlar, tá? Só vai ficar mais fácil, tá bom? Eu vou botar o pointer mais aqui. Porque o que eu quero, na real, é só percorrer esse array com... Quero só percorrer esse array usando o pointer, tá bom? Olha só que interessante. Como eu fiz o pointer mais, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, ó. Cout, vou pointer, vou desreferenciar pointer, endl, e agora cout, pointer, endl. Fechou? Vou comentar. Vou comentar isso aqui. O que é que isso aqui vai acontecer? Eu vou percorrer o meu array usando a aritmética de ponteiro. Olha só. 10, 20, 30, 40, 50. Não por um acaso, em notação hexadecimal, quando eu pego o endereço de memória, eu estou pulando de 4 em 4 bytes, beleza? Então, que interessante. E o que é que quer dizer esse colchete, na verdade? Basicamente, quando você faz este colchete aqui, você está fazendo essa operação aritmética, tá? Então, na verdade, quando você faz aqui um array na posição 0, eu falei que eu ia te explicar isso na próxima aula, mas eu vou fazer o seguinte, essa aula aqui eu já vi que está com 8 minutos, para não ficar muito grande, eu vou te explicar na próxima aula agora exatamente qual é desse array com esse colchete, tá bom? Você vai aprender na próxima aula, vem comigo. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Estrutura de Dados do Code4Js. Eu sou o Cassiano, serei seu professor. E vamos finalmente falar aí sobre esse operador de colchetes, né? Como é que funciona? Por que eu posso fazer array na posição 0, na posição 1, na posição 2, né? O que é que ele faz? Bom, quando você faz, por exemplo, um array na posição 2, o que você está fazendo, você já entendeu que o array é um ponteiro, é dizer o seguinte, que você quer avançar 2 posições a partir do seu ponteiro, que você quer a posição do seu ponteiro mais 2. Então, a gente está aqui ó, na posição 0, ou seja, vai para o 13, vai para o 14. Por isso que ele te dá a posição
de número 2. E por isso que o array é zero index, que a gente chama, né? Ele começa com 0 na maioria das linguagens. Porque quando eu falo que eu quero o array na posição de número 0, né? Eu estou apontando pro próprio... o ponteiro está apontando para essa própria posição que ele está aqui, entendeu? Como se eu falasse assim, ó, eu quero o ponteiro apontando... Realmente, eu quero que o ponteiro continue apontando para cá, para o 12. Então, por isso que é 0. Quando você... tipo assim, eu quero o ponteiro mais 0 casas. Quando eu digo que eu quero a posição 1, eu estou dizendo que eu quero... Desculpa, quando eu digo que eu quero a posição 1 ou 2, enfim, a posição 1, eu digo que eu quero o ponteiro mais 1 casa. Por isso que a posição 1 te leva para a segunda posição. Porque a primeira posição já é para onde o ponteiro avança. Então você não precisa fazer mais nada ou menos nada, porque a posição 0 já é a posição que o seu array, que o seu ponteiro, né, do array aponta. Então, se eu fizer, por exemplo, cout em array na posição 2, tá? Aqui array na posição 2, vamos pular essa linha aqui, papapim, papapu, papapá, beleza? É a mesma coisa seria a mesma coisa que eu pegar esse pointer aqui, ó, e fazer ele mais 2, ou seja, eu avançar esse pointer mais 2 endereços de memória para frente. Não seria 2 endereços, né, porque aqui são 4 bytes, enfim. Mas, né, nessa notação mais simples é como se eu estivesse avançando ele 2 casinhas para frente, né? Perceba que mesmo falando de assuntos mais complexos, eu ainda uso um nível de simplificação, porque a memória é realmente uma coisa complexa, né? Então, ó, quando eu faço pointer mais 2, tá? Por exemplo, tanto faz a ordem, vou botar aqui, só vai ficar mais simples. E eu faço um cout agora, pointer, e aí eu vou precisar desreferenciar. Vamos ver o que acontece. A gente acaba apontando para o mesmo lugar. E não só para o mesmo lugar, a gente aponta para o mesmo endereço de memória. Se eu tirar aqui o desreferenciamento e pedir o endereço de array na posição 2, você vê que eles apontam para exatamente o mesmo endereço de memória. Então, quando você usa um array na posição 1, você está fazendo essa operação, essa aritmética de ponteiro que a gente chama, né? Você está falando que você quer pegar o seu ponteiro, que está na posição 0, né? Seria o equivalente à posição 0, e aí você quer pegar uma posição à frente, né? No caso simplificado aqui, como se você fosse a memória seguinte, né? Lembrando, mais uma vez, que a memória é bem mais complexa do que isso, mas super simplificando, né? Então, basicamente é isso, é assim que funciona este colchete aqui quando você está usando ele com arrays. Ele nada mais é do que uma conveniência que o C++ já traz para você, que é para você não precisar ficar fazendo essa aritmética de ponteiro, não ter que criar um ponteiro para você poder ficar iterando em cima do array. O próprio array já é um ponteiro, e quando você faz com colchete, você está simplesmente fazendo essa operação que a gente chama de aritmética de ponteiro, tá? A magia está toda aí. Na próxima aula, eu vou te explicar o que acontece quando você acessa posições fora desse limite, tá bom?